A paz do Senhor, queridos irmãos, em Cristo Jesus. Mais uma vez, pela sua graça e pela sua bondade e misericórdia, que nos é concedido e nos é dado, eu venho agradecer ao nosso bom Deus e Pai por mais um dia que Ele nos concedeu e por mais uma noite que o Senhor Deus permitiu chegar. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos e irmãs que mais uma vez juntos estamos para meditarmos na Sua Palavra, para a glória do Seu santo e eterno nome. A palavra, queridos irmãos, que iremos meditar está no livro do profeta Isaías, capítulo 45, e o versículo 22, que nos diz assim: Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás. Que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Estas são palavras de salvação. Queridos irmãos, é com imenso prazer, mais uma vez, pela graça e a bondade do nosso bom Deus que nos é dada, para juntos meditarmos na Sua palavra mais uma vez. Aos irmãos que ainda estão em suas casas, que estão aí retidos em seus lares, muitas das vezes sem saber o que fazer, que direção tomar, que caminho avançar, mas nós devemos, amados irmãos, em meio a essa tempestade que está passando sobre a nação, não somente aí no Brasil, mas aqui também no Japão, nós estamos passando também por este momento difícil. As autoridades aqui não têm controle, perderam totalmente o controle e não sabem o que fazem. Estão desesperados, sem orientação, sem uma direção, sem saber de fato o que fazer. Mas a palavra de Deus, amados irmãos, ela é muito valiosa e tão gloriosa e riquíssima, que se todos os homens buscassem a palavra de Deus, com toda certeza, queridos irmãos, haveria uma solução, haveria uma resposta. Mas o homem é o que é, e segundo o que a palavra de Deus diz, que o homem buscou mais invenções do que ao próprio Criador. O profeta Isaías, amados irmãos, pelo Espírito Santo, ele fala aos nossos corações nesta hora, aqui é noite, aí a estas horas está amanhecendo, ou seja, já amanheceu o dia aí. E ele diz no capítulo 45, do versículo 22 e 23, que nós lemos, Deus chamando a atenção de todos os moradores da terra. Ele diz: Olhai para mim e sereis salvos, vós
todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Queridos irmãos, o homem corre de um lado para o outro, tentando encontrar uma solução, tentando encontrar uma salvação para os seus problemas, solucionar aquilo que está lhe incomodando, tirando a sua paz, tirando o seu sono. E ele corre de um lado para o outro, queridos irmãos, e não encontra. Muitas das vezes ele busca na ciência, não encontra, busca em um lugar determinado, não encontra, e assim vai vagueando a sua alma inconstante, como a onda do mar que é levada pelos ventos, que é sacudida de um lado para o outro. E Deus conclama-nos, todos os moradores da terra, para olharmos para Ele. Nós estamos passando, queridos irmãos, por este momento difícil, como disse, e estamos vivenciando. Se todos os moradores da terra olhassem para Deus, voltassem para Ele, buscassem a Deus, com toda certeza, amados irmãos, Deus sararia a terra. Eu me lembro de uma passagem, amados irmãos, quando Salomão foi ali para inaugurar o templo de Jerusalém, e ele fez aquela oração a Deus de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu coração. E a Bíblia diz que ele foi dormir, queridos irmãos. Isso está registrado em 2 Crônicas, capítulo 7. É um versículo muito conhecido, uma passagem conhecida de muitos. E nós vemos ali pela palavra de Deus, amados irmãos, que ao terminar de fazer a oração, ele foi então descansar, foi dormir, e Deus lhe apareceu, amados irmãos, em sonho. E Deus falou com ele e respondeu a sua oração. E Deus falou para ele, deu a ele ali os seus princípios, deu a ele ali as suas diretrizes, para que ele andasse conforme a palavra de Deus, conforme a vontade do Senhor Deus de Israel. E se ele andasse conforme, em obediência à palavra de Deus, Deus então, amados irmãos, aplacaria o mal sobre a terra. Se houvesse peste sobre ela, Deus então sararia. Veja, queridos irmãos, que Deus ali respondeu a oração daquele homem, e como responde a oração de muitos, até os nossos dias de hoje. Se colocarmos na brecha, se colocarmos na direção do Senhor, dos seus princípios e dos seus mandamentos em obediência, amados irmãos, olhando para Ele, com toda certeza, Ele nos ouvirá e responderá, amados irmãos. Talvez é o momento que Deus esteja esperando da sua igreja, que Deus esteja esperando de nós, queridos irmãos, nesses dias. Se nós voltarmos para Ele, olharmos para Ele, invocarmos o seu nome pela fé, com certeza, amados irmãos, o Senhor aplacará essa pandemia que muitos estão anunciando nos quatro cantos da terra. Somente o Senhor Deus, amados irmãos, pode dar a solução. Só Deus pode dar a salvação para esta humanidade, para toda a humanidade.
Nós vemos, amados irmãos, que na carta aos Hebreus, o autor ali escreve dizendo para olharmos para Cristo, olharmos para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Talvez os teus olhos, queridos irmãos, estejam olhando para o presidente da República, estejam olhando para o primeiro-ministro, estejam olhando, amados irmãos, para aquele cientista, para aquele especialista, quando os teus olhos, na verdade, deveriam estar olhando, amados irmãos, para o autor da vida. Aquele que tem o poder de eliminar esta praga, aquele que tem o poder de te guardar desta praga. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. É somente para Ele, amados irmãos, que é para olharmos. Deixarmos todo o embaraço, todo o pecado que nos rodeia e olhamos para Cristo, para o alvo, para que assim, amados e queridos irmãos, o Senhor venha aplacar este mal e venha livrar não somente o seu povo, mas também todos aqueles que estão ao nosso redor. Essa é, amados irmãos, o nosso chamado, a nossa vocação nesta terra. Não somente olhar pelos nossos, mas por todos. Nós temos que orar por aqueles também que estão se perdendo. É para esta razão que Deus nos chamou, amados irmãos, para que assim possamos estar diante dele, intercedendo, como fez Abraão por Sodoma. Sodoma e Gomorra, amados irmãos, já não tinha mais solução. Os pecados daquele povo já haviam subido diante das narinas de Deus. E Deus então resolvera destruir. E Abraão, amados irmãos, quando soube disso, ele se colocou diante de Deus e começou a interceder. Porque naquela cidade estavam ali os seus sobrinhos, estava ali a sua família, fazia parte da sua família. Então ele começou a interceder a Deus para que Deus não viesse a destruir aquela cidade. E mesmo assim, amados irmãos, Deus ouviu a oração dele e livrou o sobrinho de Ló. Mas, da mesma forma, queridos irmãos, hoje, como exemplo, nós devemos nos colocar diante dele, diante do Todo-Poderoso, diante do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que Deus venha, amados irmãos, livrar as nações e venha salvá-la, salvar as nações, salvar as pessoas para o seu reino, para a sua glória e para o seu louvor. Deus vos abençoe, queridos irmãos, em Cristo Jesus. Medite nesta palavra, guarde no teu coração, para que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, mova estas palavras em vossos corações e em vossas almas e frutifique, multiplique para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe, irmãos. A paz seja com todos. Amém.